Foi um período de muito luto. Quem esteve na linha de frente pôde presenciar tanto sofrimento. Não queremos viver esse clima novamente. Já quem estava infectado sentiu na pele as consequências de um vírus invisível e desconhecido. Foram momentos muito difíceis que todos os médicos passaram, principalmente os que estavam em linha de frente, pronto-socorros, SPAs, SAMU, que eu faço parte disso. Então, assim, ali não tínhamos muito tempo para pensar. Os hospitais foram um refúgio para aqueles que clamavam para viver. Esse infectologista esteve de plantão durante toda a pandemia. O médico especialista acompanhou de perto o avanço do coronavírus em Manaus. Olha, não queremos viver novamente esse dia, né? Porque nós tínhamos aqui, na frente do 28, várias ambulâncias chegando, com pacientes às vezes já mortos, né? Por causa da falta de ar, né? Teve aquela falta de oxigênio, quer dizer, nós não queremos viver esse clima novamente. Não foi diferente com a doutora Patrícia. Ela atuou como socorrista durante as 2 ondas da Covid aqui no estado. Em um vídeo é possível vê-la reanimando um paciente vítima do vírus. E ao chegar no SPA da Alvorada, eu me deparo com uma situação muito crítica, onde tem vários pacientes em parada cardiorrespiratória e os colegas que estavam ali presentes não se abasteciam. Deixei de lado as EPIs e fui auxiliá-los também nessa difícil missão de reanimação do paciente. A médica foi contaminada. Por se tratar de uma calamidade pública, a doutora Patrícia precisou trabalhar para atender os casos mais graves. Foram momentos que assim, a gente precisava priorizar a vida do mais grave. Entendeu? Não só eu, como a gente teve, perda na família também. Então, como quase todos os da família pegaram Covid. Então, foram momentos difíceis, né? Primeiro, pela gravidade que a gente estava vivendo a segunda onda, uma variante muito agressiva, muito inflamatória e letal. Em 2024, completa 4 anos que o mundo viveu a maior crise sanitária da história. A pandemia da Covid-19 matou mais de 700 mil pessoas no Brasil, de acordo com os dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Segundo o relatório semanal do órgão, o país possui mais de 38 milhões de confirmados da doença. A pandemia trouxe várias consequências. Após o grande acontecimento, muitas situações mudaram de lá para cá, inclusive o comportamento humano. O número de violência teve crescimento nos últimos anos. Várias ações dessa natureza foram registradas. Em São Paulo, um vídeo registra quando um homem cospe no rosto de uma mulher. O vídeo registra o agressor se aproximando da vítima de maneira hostil e em seguida cospe em seu rosto. Um motoboy presente na cena reagiu, dando um chute no agressor, derrubando-o imediatamente. Já em São Paulo, um homem empurra uma senhora de 86 anos. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança. A idosa fraturou o fêmur e levou pontos na cabeça. O homem olhou para a vítima no chão e foi embora sem prestar socorro. Em Vicente, no Distrito Industrial, uma delegada foi atingida pelos estilhaços de um tiro disparado por um policial. O agente Rodrigo Dias reagiu com tiros depois que a delegada, que estava no bar, interveio porque o oficial havia agredido uma mulher. Imagens do circuito de segurança registraram a confusão. E uma babá de 40 anos foi agredida covardemente e um advogado de 35 anos baleado com um tiro de raspão na perna pela esposa de um policial no estacionamento de um condomínio no bairro Ponta Negra, aqui na zona oeste de Manaus. O disparo foi feito por Jussana Machado, esposa do mestre de jiu-jitsu e investigador da Polícia Civil Raimundo Nonato Machado, também envolvido na briga. Um vídeo da câmera de segurança mostra a autora das agressões, Jussana Machado, com arma em punho. Mesmo após o advogado cair no chão, ela desfere um tiro.
Ainda na capital amazonense, um pai espancou a própria filha por não aceitar o fim do casamento. A criança recebeu mais de 10 pontos na região da cabeça. O homem está preso. Cenas que repercutiram nacionalmente. E nos leva a um questionamento. O que aconteceu com a humanidade após sobreviver ao novo coronavírus? Mas a pandemia não tocou, de certa forma, no coração das pessoas. As pessoas continuaram egoístas, continuaram embrutecidas, continuaram com a visão atrasada, diria, do século XVIII, e nós estamos vendo o reflexo de tudo isso aí. Era para ser um divisor de água, entender que eu não vivo sem ninguém. Eu preciso do outro para poder sobreviver. Isso aí serviu, inclusive, disso. Primeiro, nós éramos sensibilizados com a morte de amigo, de colega, de parente. Hoje em dia, a morte passou a ser uma coisa natural, porque na pandemia foram mais de 700 mil mortes. Se aprendeu a conviver mais com a morte do que com a própria vida. De 31 de dezembro de 2023 até 6 de janeiro agora de 2024, o país já registrou mais de 19 mil infecções pelo coronavírus. Embora a capital amazonense não tenha registrado nenhum caso de óbito, o país já chegou a registrar mais de 100 falecimentos até hoje. No Amazonas, nesse mesmo período, foram diagnosticados 220 novos casos da Covid-19 no estado, um salto de 630% em comparação com a última semana de dezembro, quando foram registrados apenas 60 casos da doença. A Covid, ela não foi embora, o coronavírus está aí. Então, qualquer pessoa que não esteja com a carteira de vacinação completa, ele poderá adoecer de Covid novamente.